capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo inteiro, começando do versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso acontecerá no início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, todos os testemunhos a todas as nações, então virá o fim. Versículo 15. Assim, quando vocês ouvirem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos mestres, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: Ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens no céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. E eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas as coisas lhe aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode estar se sentando.
Amados irmãos, nós estamos aqui e acabamos de ler uma parte tremenda da palavra do Senhor. E é notório, amados irmãos, que nós podemos olhar para os sinais, para tudo o que está acontecendo. E olhando para os versículos da Bíblia, para vários textos que nós podemos ter acesso, que há uma pergunta que ecoa no coração humano, desde o tempo de Cristo, a qual a pergunta que fizeram ao próprio Senhor, e essa palavra que nós lemos, começam com a indagação dos discípulos a Jesus: quando será, Senhor? Quando vai ser? E essa mesma indagação, essa inquietação, moveu os discípulos e também nos movem. Move a humanidade, mas é certo, amados, que as igrejas, as pregações, os cânticos, já não falam mais da volta de Jesus. Já não é mais pregado. Por quê? Para muitos traz simplesmente está na Bíblia, beleza, está lá. Para outros é simplesmente é mais uma fábula. E para outros ainda diz: olha, já faz 2000 anos que estão falando isso. Isso não vai acontecer. É uma história da Bíblia. Mas aí Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse: olha, eu vou passar para vocês não somente o que vai acontecer, mas eu vou contar para vocês até mesmo para preparar o coração de vocês. Porque no final dos tempos vai começar a acontecer isso. E quando esses sinais começarem a acontecer, vocês fiquem espertos, porque algo já começou a se mover no céu e começou o princípio da eternidade. Amados irmãos, e eu pensando sobre isso, sobre justamente trazer uma palavra para a igreja, de preparação. E amados, isso está no meu coração, que nossas crianças vão ver com os olhos, talvez não nós, a nossa geração talvez não, mas eu tenho quase certeza que os nossos filhos verão a volta de Cristo, porque ela está próxima. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos preparar o nosso coração para a vinda do Senhor e também para a nossa partida. Porque aquilo que nós fazemos aqui, aquilo que está tomando o nosso coração aqui, também revelará qual é o nosso futuro. E eu quero dizer a você, incluindo você já velho, você de meia idade, ou você jovem que está aspirando, ou o que você vai fazer na sua vida. Eu quero te dizer, se o teu coração não estiver embasado no Senhor, em vão é aquilo que você está escolhendo. Se as tuas decisões não estiverem embasadas naquilo que Deus tem para a sua vida, talvez as piores escolhas você fará para o decorrer daquilo que Deus tem para você. Porque é uma verdade. Jesus, ele não revelou apenas um calendário de um dia. Ele não revelou tão somente aquilo que vai acontecer, mas ele também revelou os sinais, os eventos. Trouxe também, ele disse: olha, eu vou mostrar para vocês o que é que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês o retrato espiritual que estará envolvendo a igreja do Senhor. Esse calendário vai ser um calendário de frieza. E aquilo que eu disser aqui, amados, talvez você possa entender que é uma mera coincidência, talvez na sua vida, talvez na vida de alguém que você conheça, ou talvez até mesmo da igreja que você faz parte. Não é uma mera coincidência. Jesus está dizendo: olha, o final dos tempos será assim. No final dos tempos, estes são os sinais. E Jesus traz, olha, não é só acontecimentos no mundo,
Não é só acontecimentos de guerra, não é só acontecimentos de fome, não é só acontecimentos que vão reger o mundo. Não, não é só isso. Também, no coração dos eleitos, vai haver frieza. Eles não vão saber em quem acreditar. Eles não vão saber porque se levantará falsos profetas, se levantará falsos cristos, se levantarão pessoas que vão falar em nome de Deus, e essas pessoas acreditarão. Por quê? Porque o seu coração não vai estar embasado na palavra do Senhor, nem muito menos em buscar verdadeiramente a Deus, mas vai estar embasado em buscar aquilo que alimenta o seu ego, porque é isso que Jesus está dizendo, que o final dos tempos representa uma igreja egoísta. Se você ler a carta que Jesus mandou através de João, ao Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, que representa o nosso tempo e a última igreja, você vai ver que condiz totalmente com aquilo que nós estamos vivendo como igreja. Quando eu digo como igreja, não é a igreja presbiteriana renovada de Santarém, mas eu falo na igreja universal de Cristo, na face da terra. É uma igreja que tem vivido dias frios. É uma igreja que tem servido ao Senhor simplesmente por um rito. E amados, nós precisamos olhar para a Bíblia, e a palavra de Deus ainda precisa constranger os nossos corações. A palavra de Deus ainda precisa nos realinhar, nos reposicionar, para que nós não sejamos deixados para trás no momento da vinda de Cristo. E pensando nisso, Deus me deu 3 palavras, me deu 3 mensagens, e até o final do ano eu quero trazer essas 3 mensagens, para preparar a nossa igreja. Vai ser as únicas? Não, não vai ser as únicas, mas talvez é o começo de uma preparação que Deus tem para mim e para você, porque eu quero apresentar ao Senhor uma igreja fiel, amém? Você faz parte de uma igreja fiel? Eu quero apresentar você como alguém que vai morar no céu, amém? Quem quer morar no céu? Para isso nós precisamos entender o final dos tempos. Nós precisamos entender os sinais que estão vindo. Por quê? Porque é justamente esses dias que nós estamos vivendo, é o sinal. Os sinais estão acontecendo. Os sinais estão se mostrando. E eu não sei se você sabe, eu não sei se você conseguiu assistir os jornais dessa semana. Aquilo que acontecia lá fora. Aquilo que acontecia nos Estados Unidos, acontecia na Europa, vendavais, furacões, destruindo não somente uma vila, não somente uma casa, mas destruindo uma cidade, destruindo um estado. Aconteceu essa semana no Brasil. Eu não sei se você está por dentro disso, mas o Paraná, ele foi todo devastado, numa grande parte, pelo menos numa região. Suiane, minha esposa, a cidade que ela nasceu, foi quase que completamente destruída. A região ao redor, família dela perdeu. Um primo dela, uma prima, falava com ela ontem à noite. As vacas foram levadas, que até agora não foram achadas. Carros virados. Cidades destruídas. Árvores arrancadas. Amados, o que é isso? Se não for o final dos tempos, o que é? Você acredita em aquecimento global? Você acredita em teoria da conspiração? Você tem acreditado que é o aquecimento? Você tem acreditado porque a geleira lá no extremo Polo Norte, Polo Sul, seja lá onde for, está derretendo, e por isso nós estamos vivendo tudo isso? Você ainda acredita nisso? Como crente, como leitor da Bíblia, você consegue acreditar nisso? As coisas acontecendo paulatinamente, uma encarreada da outra, sinais sendo apresentados, e você ainda acredita que não é o final dos tempos? Nós estamos diante do início das dores. Nós estamos diante justamente do início do fim. Não sei quanto tempo. Jesus mesmo disse, nem o filho sabe o dia. Ninguém sabe o dia a não ser o Pai. O próprio Jesus disse a nós. Mas amados, as manchetes de jornais estão mostrando
guerras estão estourando. E olhe bem, qual é o certo a acontecer? Quando aconteceu isso, amados, eu falei assim, começou. O correto é primeiro rumores de guerra e logo após, guerra. Olha, se vocês não fizerem isso, nós vamos nos levantar contra vocês, nós vamos guerrear contra vocês. O certo é o rumor de guerra. Mas na guerra da Rússia e da Ucrânia não foi assim. Não teve rumor, teve guerra. E a Bíblia vem falar que no final dos tempos, um dos sinais é guerras e rumores de guerras. Não seria muito mais fácil rumores de guerras e guerras? Peste. Aconteceu ou não? Quem passou pela pandemia aqui? Fome. Tem fome no Brasil? No mundo? Nações contra nações? Eu vou só citar alguns aqui. Alguns sinais do qual nós lemos hoje. Reino contra reino. Terremotos em vários lugares, aonde não existia terremotos. Ei, nós estávamos no Ceará. No Ceará. Mês de agosto. Foi sentido um tremor no Ceará. Nós estamos diante dos sinais. Mas muitas vezes nós não queremos entender. Uma crescente indiferença espiritual. As coisas desse mundo é mais importante do que as coisas de Deus. O buscar o Senhor acima de tudo já não é mais levado a sério. E tudo isso nos mostra e nos leva para uma mensagem que está ecoando, gritando aos nossos corações. E a mensagem é: o rei está voltando. Os nossos antepassados gritavam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa igreja de hoje está gritando: por favor, não volte Senhor Jesus. Por quê? Porque os sinais para o cristão fiel deveria ser um motivo de desespero, por anseio. Deveria ser um sinal de esperança. Para mim, essas coisas se cumprindo, eu não fico abismado, eu não fico chateado, pelo contrário, eu fico feliz que aquilo que eu tenho pregado há 24 anos, pastores que têm me sucedido há muitos anos, o que eles têm pregado, está tudo escrito, está acontecendo para a glória do Senhor. Isso quer dizer, o meu Jesus não morreu, o meu Jesus não perdeu a batalha, o nosso Senhor ainda é dono de tudo, o nosso Deus ainda está no controle de toda a vida. E nada perdeu, saiu do seu controle. E esses sinais devem nos levar a nos deixar mais firmes, mais vigilantes, mais preparados. Nós estamos vendo e testemunhando o mundo se alinhando para o cumprimento das profecias. Nós estamos vendo, enquanto muitos por aí estão se assustando, nós, como a igreja do Senhor, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque está próximo a vinda do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, vem dizer assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos,
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Amados irmãos, nós precisamos entender que grandes coisas estão vindo ao nosso encontro. E aqui no texto que nós lemos primeiramente que haverá uma ilusão religiosa. Pessoas correndo atrás do oba-oba, correndo atrás daquilo que vem trazer um ânimo de esperança terrena. Profetas e suas profetadas, falsos profetas, trazendo palavras que endossam os nossos ouvidos, mas não traz transformação de vida. Guerras, fome, morte, tudo isso apresenta, e no final um caos mundial. Mas isso tudo são os sinais que a terra nos revelam o cumprimento das profecias. Mateus 24, 6 a 8, ele vem dizer: e ouvires de guerras e rumores de guerras, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. E o próprio Senhor chamou isso de princípio. Não é o fim. E nós estamos vendo isso. Desastres naturais, crises econômicas acontecendo aos nossos olhos. Crises morais abalando as nações. Isso serve como uma contração de parto. É algo que está sendo anunciado, mostrando algo grandioso que está prestes a nascer. E não é apenas o mundo físico que geme. Não é apenas aqui. Mas também os sinais morais e espirituais, eles nos revelam o afastamento do homem em direção a Deus. Timóteo 3, de 1 a 5 que nós lemos, nós conseguimos perceber que os sinais da sociedade, das pessoas, quais seriam o sentido das pessoas que se tornariam, como essa humanidade se tornaria no final dos tempos. Pastor, mas eu não sou assim. Glória a Deus por isso, mas alguma dessas, você vai perceber que você tem deixado na sua vida, e a palavra é justamente: se corrija. Volte-se para o Senhor, porque um dos sinais é a decadência moral e espiritual. E eu trouxe uma palavra aqui esses dias, que falava que nós somos o sal da terra e luz do mundo. E a única coisa que a igreja tem para ser chamado de igreja é glorificar ao Senhor e exaltar a Cristo. Se nós deixarmos de ser o sal, se nós deixarmos de ser a luz desse mundo, acabou tudo. A igreja ainda é o termômetro dessa humanidade. Nós ainda somos o diferencial dessa humanidade. Paulo, ele vem descrever para Timóteo como seria a geração do fim. Como seria essa geração? Seria uma geração egoísta, uma geração ingrata, sem amor, famílias desestruturadas, um relativismo moral. O que é isso? É o meu moral relativo ao mundo. Eu vou caminhar por aqui. Por quê? Porque isso aqui para o mundo é normal. É normal fazer isso, é normal ser assim, é normal tomar essa atitude, mas para Cristo não é, para a palavra de Deus não é, para entrar no céu não é. Existe uma fórmula, existe um jeito, e não é do nosso jeito, e também não é o jeito do mundo, é o jeito de Deus. E nós como igreja, nós precisamos entender que nós temos vivido um tempo onde o pecado é celebrado, onde a transgressão é celebrada, onde cada um faz o que quer, a santidade é ridicularizada. A santidade de um jovem não é mais esperar
o casamento, conhecer, ser santo. Não, não é mais assim. Por quê? Porque o mundo está dizendo que não é. Cada um vive da forma que quer, cada um faz o que quer. Mas o Senhor está levantando uma igreja vigilante, uma igreja fiel ao Senhor. E eu tenho certeza que essa igreja vai resistir à apostasia, que vai guardar a chama da fé acesa em seu coração. Eu tenho certeza disso. Que a igreja do Senhor Jesus, ela não está escondida por aí, ela está no meio, justamente desse mundo cruel, desse mundo perdido. A igreja do Senhor está inserida justamente nesse ponto. E em meio ao caos, em meio aos sinais, nós podemos ver que há uma boa notícia dos céus. Os sinais também revelam que Deus está preparando um cenário. Deus está organizando o cenário do fim. Deus está organizando o cenário, o local para o grande evento. Que evento é esse, pastor? É o grande evento da volta de Jesus. É o grande evento da volta do nosso Senhor. E esses sinais justamente vêm trazer o despertamento dos filhos de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2, versículo 17. Atos 2, 17. Diz assim a palavra do Senhor: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Aqui a palavra também é nos últimos dias. Da mesma forma que o mundo está sendo organizado com o caos completo nesse mundo, o Senhor também está organizando o seu povo. Também está organizando o seu povo justamente para esse fim, para viver esse momento da volta do nosso Senhor Jesus. E esse fim, ele acontecerá de uma forma, e ele está dizendo, olha, eu derramarei do meu espírito. Amados, eu tenho certeza que a igreja fiel do Senhor Jesus, eu tenho certeza que a igreja amada do Senhor Jesus, ela aguarda a volta do seu Senhor. E ele está dizendo, olha, nos últimos dias, aquele que me buscar, vai me achar. Aquele que buscar de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a sua força, esse me achará, diz o Senhor. E aquele que me achar, aquele que me buscar, eu derramarei sobre ele o meu espírito. Amados irmãos, enquanto o mundo se afasta de Deus, a igreja amada do Senhor tem se aproximado mais dele, ao ponto que a palavra do Senhor vem dizer, aquele que é santo, se santifique mais, mas aquele que está em pecado, aquele que está em ruína, aquele que está indo para o inferno, que se degrade mais. Aquele que está sujo, se suje mais. Jesus está dizendo, olha, existe uma definição. Por quê? Porque a igreja verdadeira do Senhor, ela vai se aproximar mais dele. Ela vai entender que é o final dos tempos, ela vai entender que são os sinais da volta de Cristo. E eu tenho certeza, amados, que o Espírito Santo, o amigo do noivo, está despertando o coração da igreja, justamente para receber a volta do Senhor Jesus, reacendendo ministérios, movendo corações, movendo a noiva em santidade, purificando a noiva de Cristo.
Por isso que nós precisamos, amados, dar uma resposta ao Senhor. Também nós vemos o Evangelho sendo pregado nos 4 cantos da terra. Quando eu estudava num seminário, existia um lugar no globo, chamava Janela 10/40. Esse lugar era o lugar onde não existia a pregação, aonde ainda no mapa que não tinha sido pregada a palavra do Senhor. E nós, de um tempo, eu me formei em 2012, no seminário, e nós temos notícia que o Evangelho tem entrado sobre esses lugares. O Evangelho tem sido anunciado também. Na China, tem uma igreja adorando ao Senhor Jesus que chama a Igreja do Porão. Eles se reúnem debaixo dos porões para poderem pregar o Evangelho, para poder ouvir o Evangelho, porque Cristo também está salvando ali. Nas nações mais rudes que existe no mundo, o Evangelho está sendo pregado, a igreja tem se levantado, pessoas têm sido mortas pelo nome de Jesus. E olhe bem, Jesus disse, nos últimos tempos, muitos vos odiarão por causa do meu nome. Amados, você pode entrar em qualquer nação e você falar, eu sirvo a Deus, você não vai ter problema. Você sabia disso? Se você for no Afeganistão, um dos piores países muçulmanos, e lá eles perseguem e matam os cristãos. Se você disser lá, eu sirvo a Deus, ele vai dizer, você serve a Alá? Sim, então você é meu irmão, vem aqui para perto de mim. Agora se você chegar lá e disser, eu sirvo a Cristo, você é morto. Você é perseguido por causa do nome de Jesus, porque Ele mesmo disse, há um nome que está acima sobre todo nome, e qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus é o Senhor. Ele mesmo disse, que nós seríamos perseguidos, por causa do nome dele. Mas por que isso? Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Alá, ninguém vem a Deus, se não for por mim. Não tem como chegar a Deus, chegar a Jesus, se não for por meio de Cristo. E é por causa do nome de Cristo que nós somos perseguidos. É por causa do nome de Cristo que a igreja está sendo perseguida. Os sinais do fim, para nós, igreja fiel do Senhor, não é um motivo de desespero. Não, não é. Mas é um motivo de preparo. Para nós, se as profecias estão se cumprindo, nós precisamos buscar cada dia mais viver como se o Senhor Jesus voltasse hoje. Porque pode ser. Porque pode ser hoje à noite, pode ser amanhã pela manhã, pode ser a qualquer momento. Só que qual é o problema? Muitos estão dormindo na casa do Senhor, estão dormindo na caminhada com o Senhor. Estão dormindo. E o próprio Senhor Jesus disse, 10 virgens, 10 nécias, 10 tolas. Quando chegou, elas estavam dormindo. Porque é uma das visões que a igreja se apresentará nos últimos dias. Também haverá pessoas dentro da igreja dormindo. Enquanto Jesus está preparando o ambiente. Os sinais precisam nos levar para mais perto de Cristo. Um dia, conta-se que um certo capitão de um navio muito grande, enquanto ele viajava, ele mantinha os seus olhos sempre no horizonte, esperando enxergar o farol.
E por muito tempo, um outro marinheiro chegou para ele e disse: capitão, o senhor não se cansa de tanto olhar para o horizonte? E ele respondeu: enquanto aquele farol brilhar, eu sei que perto e o porto ainda me espera. Enquanto os sinais estiverem nos mostrando, enquanto os sinais estiverem apontando para a volta de Cristo, nós podemos ter esperança, porque assim é o cristão. Nós devemos olhar para os sinais como alguém que olha para um farol da esperança. Eles anunciam o porto da eternidade. Ele anuncia que o porto da eternidade cada dia está mais próximo do que nunca. Cada dia. E para concluir, os sinais estão aí. Na terra, nas guerras, nos desastres naturais, na sociedade, na frieza, na decadência moral, dentro da igreja, no avivamento que está acontecendo, na colheita final. Tudo isso mostra que Cristo está voltando. Não sabemos nem o dia e nem a hora, mas sabemos que é hora de despertar. Nós sabemos que é hora de fazer o que é certo. É hora de colocar a vida no altar. É hora de vigiar mais, de orar mais, de permanecer mais firmes. E como Jesus disse: quando ouvires todas essas coisas, sabereis que está próximo o fim. Vamos colocar de pé. Amados, que você prepare o seu coração para aquilo que o Senhor vai fazer. Essa palavra não é para te deixar confortável, porque talvez tudo que Satanás queira é te deixar confortável. E é muito simples para você ficar confortável nessa terra. É só você não orar, é só você não buscar ao Senhor, é só você viver como esse mundo vive. Debaixo de bebedeira, debaixo de orgia, debaixo de justamente daquilo que agrada o coração desta terra. Como diz a palavra? Ser egoísta, mentiroso, esfriar o seu coração, ter um relativismo moral. Mas a igreja que entende que o Senhor está voltando é uma igreja que se prepara, é uma igreja que se arruma, se organiza. Se o óleo está acabando, se o azeite está secando, é importante que você vá na casa do oleiro para buscar mais, porque você vá na casa do Senhor, aos pés do Senhor, e encha a tua botija de azeite. Porque Jesus está dizendo: nos últimos tempos eu derramarei do meu Espírito. Eu derramarei sobre toda carne.